imensa parte de cozinhar e de receitas, então vamos pôr aqui um vídeo também de receitas e eventualmente ia pondo receitas e treinos, e isto ainda não tinha plano nenhum, só estava a tirar o barro à parede. O que é que cola? Exato. E depois comecei também a fazer os Get Ready With Me para o ginásio, porque pronto, eu gosto bastante dos outfits e isso. E, entretanto, experimentei mais com vlogs, que para mim sempre foi o meu estilo de conteúdo preferido, eu adoro ver vlogs, e da personalidade das pessoas, é mais o que me puxa. E depois comecei a misturar isso tudo, vi o que é que funciona bem, por exemplo, na minha página o que costuma funcionar é vídeos com voice-over, ou então eu a falar para a câmara, vídeos só com música nunca funcionaram na minha página, por isso normalmente não faço isso. E foi muito por aí, agora vejo o que é que funciona e depois, pronto, este correu bem, vou continuar a fazer este formato, ou as pessoas querem ver isto, vou fazer isto. O que é que sentes que fez as pessoas identificarem-se de forma a tu já teres uma boa fanbase? Essa parte às vezes eu ainda fico, uau, as pessoas identificam. Mas honestamente, eu acho que também foi muito a questão da alimentação, de eu promover sem restrições, porque eu sinto que houve um período de tempo que estávamos muito focados em só podes comer X tipos de comidas, chocolate não podes pôr, se comes chocolate ou açúcar, e pronto, essas mil e uma coisas sobre alimentos que são maus, quando não há alimentos maus. Eu acho que isso foi uma parte. Só crucificar certos alimentos. Exato, é uma parte, e também o promover ir ao ginásio, mas também não só ir ao ginásio no sentido de competição. Quem quer competir é ótimo, mas também houve um período que parecia que toda a gente que ia ao ginásio era para competir. E eu acho que para quem está a começar isso pode ser um bocado intimidante, porque nem toda a gente quer passar aquele tempo todo no ginásio ou ser tão rigoroso com o treino. Sentes que esse tipo de pensamento provoca dismorfias a nível corporal, disfunções a nível alimentar, que ou és assim, ou encaixas, ou então não és fitness? É um bocado, e ainda por exemplo, eu também já ouvi com comentários, então, mas és fitness e estás a comer chocolate. As pessoas ainda às vezes associam muito o ser fit só como vegetais, o frango, o arroz, e não sair muito desses moldes. Isso depois também intimida um bocadinho quem quer começar. Como é que tu passas de má alimentação, que pronto, até podes ser bastante McDonald's e isso tudo, para do nada só comes arroz, frango e legumes. As pessoas não vão aguentar essa troca tão repentina. Não é sustentável. Sim, não é sustentável a longo prazo, também quem quer viver a vida toda só a comer isso. Mesmo a nível psicológico. Sim. É difícil lidar com essas restrições e depois acabam por cair em compulsões alimentares, sim, etc. Já te aconteceu o caso de alunos teus? Isso por acaso não, eu tenho algumas pessoas que vêm ter comigo e pronto, e me contam que têm passado um bocadinho disso, e também é uma coisa que eu tento imenso trabalhar, que comida é energia, comida não é o inimigo, muitas calorias não quer dizer que alguém vai ficar gordo ou assim uma coisa. Nós precisamos de comida para ter energia, e se querem ter um corpo, pronto, a maior parte das mulheres quer ter os glúteos e isso tudo, é preciso comer, não é não comendo que se chega a esse corpo. No início pode ter alguns resultados, mas para ter esse corpo, para manter, é mesmo preciso comer e ter uma boa relação com a comida, porque também ninguém vai querer passar o resto da vida a contar calorias, ou ficar sempre, comi mais 1 grama do que devia. Não é sustentável a longo prazo. Começa a ser instintivo já, quando sim, tu tens uma rotina alimentar, já quase sabes as quantidades, sim, automaticamente. E é muito isso que eu também quero passar, que é, ok, agora tenho um plano, mas no futuro não vão ficar para sempre com um plano. Ao aprenderem estas comidas, vão também aprender o que é que gostam e depois, ok, eu gosto desta refeição, eu sei que posso fazer esta refeição e atingir o meu nível de proteína. E depois no futuro já nem precisa ser assim uma decisão tão complicada. Eu hoje em dia já não conto calorias, mas eu sei que estou a atingir tudo à mesma, porque eu já tenho as minhas refeições, que sei que vou conjugando e sei que no final da semana atingi tudo. Já é quase automático. Sim. Tu disseste no início que querias perder peso, emagrecer. Sentes que tu passaste por algum episódio de anorexia, bulimia, algo do género? Eu não lhe diria isso, mas sim, eu tinha uma relação muito má com a comida. Havia dias que eu estava em casa e eu tentava só comer maçã, porque eu achava, ok, o segredo para perder peso é não comer. Porque eu não sabia nada de déficit calórico. Para mim, perder peso era quase uma ciência super complicada. Até que na altura, quando eu comecei a ver isto, ainda era muito aquelas dietas de não comer, o chás, a água com limão, isso tudo. Que agora já há informação melhor e já é mais fácil de encontrar, mas na altura ainda era mais difícil. O pessoal entra numa restrição tal que em vez de
pensam que estão a emagrecer, mas só estão a perder massa muscular e Sim. a desidratar. Exato. E é um dos erros que acontece muito no fitness, e normalmente tu trabalhas muito com mulheres, não é? Sim. E são as principais a ter medo de comer. Sim, e também por causa... As mulheres não nasceram a ter medo de comer, é um bocado também a pressão toda. As revistas das mulheres, eu lembro-me de crescer a ler as revistas, o que é que dizem? Não comer porções super pequenas. É uma coisa que acaba... pecinha de fruta. Exato, que acaba por estar enraizada, que depois quase nem questionas. Ok, se eu quero perder peso, tenho que cortar tudo o que é doces, mesmo não sabendo porquê, e só posso comer porções pequenas. É aquelas coisas que acabam por ficar na nossa cabeça e nem questionamos. O pessoal depois é subnutrido em vez de estar a perder peso gradual. Isso acontece muito quando as pessoas têm um excesso de peso e param de comer, depois ficam as estrias, as peles, Sim. etc. Em vez de ser um processo gradual, falta esse tipo de educação. Achas que devia de existir mais na parte das escolas uma cadeira, ou mesmo em educação física, haver essa educação alimentar? Isso é aquela discussão toda já também de o que é que deveria estar na escola. Está muita coisa que falta. Mas, por exemplo, a educação física, no meu caso, nós tínhamos às vezes aulas numa salinha em que punhamos a aprender sobre danças tradicionais portuguesas. Eu não estou a dizer que não possam ter o seu lugar, mas, por exemplo, fizéssemos alguma coisa mais sobre nutrição, ou pelo menos tirar o medo de comidas, porque nenhuma comida é má, é as quantidades. Claro, não vou comer McDonald's todos os dias. Não faz sentido, mas McDonald's em si não é mau se comermos de vez em quando. Se explicassem isto e também explicassem que basicamente é possível comer tudo, é possível ter um equilíbrio, e se alguém quer perder peso, é assim que se faz, não é passando fome. Tu sempre tiveste um bom nível de autoconfiança. Como é que foi aquela primeira fase em que tu passaste de treinar em casa para treinar no ginásio? Foi confusa porque eu não conhecia ninguém que treinasse em ginásio, por isso eu não tinha alguém que me ajudasse. A primeira vez que eu entrei, tinha lá o gym service que, pronto, supostamente era suposto ele guiar-me pelas máquinas, e ele levou-me para a aula de abdominais e eu lembro-me de eu às pessoas e estas pessoas devem perceber imenso do que fazem, e depois eu não sabia que era preciso toalha para o ginásio. Eu não sabia que era preciso toalha para o ginásio, então eu tinha trazido aquelas folhinhas pequeninas e depois estava toda a gente a olhar tipo, o que é que vais fazer com isso no colchão? E eu, é para isto que serve a toalha. Sabes que era aquelas toalhas de rosto? Sim, eu pensei que era para limpar o suor, não era para pôr e tal. Eu não sou muito, portanto isto serve. Nem sei, tinha trazido garrafa, a parte da música, isto parece super estúpido, mas eu fiquei super confusa como é que as pessoas ouviam música e treinavam, porque eu ainda tinha os fones com fios. Então eu estava, onde é que eu ponho? Sim, isso é uma... E eu fiquei, logística. Espera, as pessoas têm que fazer. E depois ainda comprei aquelas coisas que põe no braço e andava lá, só coisa que eu prendia. Tudo. E depois eventualmente eu tenho que ser fones sem fios, porque senão não vou lá. Mas a parte até de aprender as máquinas todas ainda demorou um bocado. Eu lembro-me especialmente de estar na polia e perguntar à rapariga que estava ao meu lado como é que aquilo subia. Eu sei que não é assim nada especial, mas eu só estava a olhar para aquilo e tipo, o que é isto? Isto parece um ET. Porque é importante partilhares essa experiência, porque é o que acontece diariamente com milhares de pessoas, e se não tiverem uma boa experiência inicial, Sim. desistem. Sim. E tu, como é que conseguiste contornar esse cenário e desenvolver a partir daí? Assim, a minha primeira experiência até foi um bocado má, porque assim que eu subi as escadas encontrei um homem que me perguntou se não queria ir para o balneário com ele. Portanto, isto foi o meu primeiro impacto. Eu ainda nem tinha conhecido o gym service. Ele disse-me olá, que ia mostrar que era para eu ir ao balneário. Foi o primeiro impacto que eu tive. Boa, começamos bem. Tu subiste as escadas e um homem assediou-te a dizer... Não, um homem, ele estava a sair do balneário e virou-se para mim e disse isso. Bora para o balneário. Do nada. Nunca mais aconteceu, mas foi o primeiro impacto. Como é que tu ficaste a pensar o quê? O ginásio é... Eu na altura eu fiquei só, pronto, aqui também. É um bar de aqui altero. também. Não, mas a nível de... Eu quando entrei no ginásio eu entrei porque era algo que eu queria mesmo. Porque eu normalmente, eu não gosto muito...
eu tenho um bocado de ansiedade de sítios novos e sítios que não conheço. Então, se eu não fosse uma coisa que eu queria mesmo e que era mesmo para ser consistente, eu não teria sequer ido em primeiro lugar. Só o ir, para mim, já tinha custado imenso, por isso já tinha sido um desafio enorme. Então, quando eu entrei pela primeira vez, eu fiquei, ok, já fiz este esforço todo, agora não fizeste este esforço todo, que é o mais difícil, é entrar a primeira vez, para depois não ires. Então, eu no início ainda experimentei aulas de grupo, porque senti que se calhar era um bocadinho mais acolhedor, mas também só fui a 2 e desisti. A primeira que eu fui foi o Body Pump, e jurei que nunca mais. Primeiro porque na altura eu não sabia fazer, sei lá, shoulder press, deadlift e isso tudo, e aquilo muda muito rápido. Eu ia quase fazendo alguma lesão, porque ninguém me disse, pronto, eu nunca tinha feito nenhum movimento e ninguém me explicou. O professor na aula de grupo, eu cheguei a dar no início da carreira, não... é uma população enorme. Sim, e não tem tempo. Idosos, etc. Lá à partida, as pessoas já têm as técnicas aprendidas e quando ele introduz, a única coisa que ele está a fazer é estar na faixa, controlar os tempos. Sim. E meter os exercícios. Sim, eu percebo, porque eu lembro-me quando eu fui a sala, a aula estava completamente cheia. Yeah. E depois eles disseram, vai buscar os pesos. E ia toda a gente para um sítio, pesos? O que é que são os pesos? As bolachinhas. Sim, e depois eu a tentar montar aquilo, já estava toda a gente a acabar, já eu ainda estava eu a tentar montar aquilo. E depois fui àquela, o 3B, que é com as caneleiras. Sim. E também... Não é que ela fosse má, mas era o que eu estava habituada a fazer em casa e eu pensei, para isto não tinha vindo para o ginásio. Então comecei mesmo só a focar no treino, só que a questão era, eu nem sequer sabia o que eram séries, então o que é que eu fazia? Eu ia a um exercício, em casa normalmente faço um exercício, faço as repetições e acabou, seguimos para o próximo. Pronto, eu fazia isso. Fazias uma série de cada exercício. Exato, mas depois eu via as pessoas a ficarem lá e eu, porquê está a gente a ficar na mesma coisa? Tipo porquê? Exato, e depois é que eu comecei a aprender, isto repete-se mais que uma vez. E depois também foi o processo todo de saber exercícios. Aí eu fui muito para o Instagram e eu costumava ter uma pasta guardada que era, esta é a pasta de exercícios para glúteos, esta é para a perna, e eu ia lá e depois escolhia tipo os que pareciam mais comuns entre as várias pessoas. E os meus primeiros treinos de perna eram quase 3 horas, porque eu tinha 8 exercícios diferentes. Eu fiquei, eu vou espetar isto tudo, alguma coisa vai funcionar. É tentativa e erro. Exato. Mas tu nunca sentiste assim necessidade de procurar mesmo um profissional, alguém para te acompanhar, para eu vou ser honesta, contigo objetivos, sim, estratégia, planeamento de treino? Eu assim que entrei no ginásio, a minha primeira experiência com alguém mais profissional foi no sentido que eu queria montar o Ship Dress e eu na altura, pronto, eu via as raparigas a fazer, algumas faziam com um banco, assim, eu não fazia ideia de naquele ginásio específico onde é que haveria de montar, ou se havia um sítio, assim, eu perguntei a um PT na altura que estava lá se me podia ajudar e disseram só, olha, é só montares a barra, e eu fiquei... Ou seja, logo uma má experiência. Foi um bocadinho má experiência. E pronto, e lá eu montei a barra sozinha, que até foi engraçado porque elas estavam em pé, lá no suporte, e eu não conseguia tirar aquilo. Eu vi, isto parecia mais web nos vídeos. E depois a minha outra experiência foi, eu já estava a fazer o Ship Dress, já tinha sido para umas 2 semanas depois, e uma PT abordou-me, e depois foi muito género, olha, eu acho que tens potencial, vai ali ver a minha cara e liga-me para marcarmos treinos. Eu fiquei, isto não me parece muito genuíno sequer. Tens potencial, vê a minha cara. Exato, eu não gostei muito da abordagem. E depois, conforme eu também fui aprendendo mais, eu vi também que muitos dos treinos que estavam ansiedades, primeiro eram treinos que eram todos iguais, para toda a gente. Chapa sim. Sim. E depois que era sempre com muito cardio, que não se alinhava com os meus objetivos, por isso foi algo que eu... O ginásio que tu sempre andaste, não vou referir nomes, mas foi sempre o mesmo. Sim. Tem a ver com o conceito. Era o que era mais perto, para ser honesto. Porque, imagina, está enraizado nas pessoas, tal como tu tinhas dito, das revistas, etc. Primeiro, pensam que é só fazer cardio para emagrecer. Então, has de reparar que o ginásio são máquinas de cardio, torto e direito. Porquê? Porque as pessoas pensam, não, quero emagrecer, é aqui. Passadeira. Mas é engraçado as pessoas associarem que é o cardio para emagrecer, existe algum comprimido que faça emagrecer, mas não associam que têm que controlar o que comem e gastar mais do que estão a ingerir para realmente emagrecer.
e pode ficar já aqui registado, as pessoas podem fazer 5 horas de cardio, podem fazer o que quiserem, mas se depois, no final do dia, o balanço energético, elas tiverem ingerido mais calorias, não adianta terem estado ali a matar-se, a única coisa que vai acontecer é perder massa muscular. Sim. Que é outra coisa, e tem que ser muito trabalhado, principalmente no público feminino, que tem medo de ficar grande e forte. Ninguém fica grande por acaso. Que é fugir da musculação. Só fazendo musculação é que dás o estímulo para ganhar massa muscular. Não tem como. E depois, pronto, é ficarem magrinhas, subnutridas por excesso de cardio. Sim. E não terem aquele acompanhamento como a PT que foi ter contigo e dizer, está ali a minha cara. Primeiro ela tem que mostrar serviço. Ela tem que criar uma empatia, tem que cativar-te e mostrar que o serviço dela é útil para alguma coisa. Sim, exato. Não é tipo, estás a ver, eu sou ali a X, tenho o bumbum na nuca, se queres, bora. Não, e falta, é engraçado tu falares isso porque infelizmente a área perde muito porque a pessoa, quando tem assim uma má experiência, tu estavas decidida, mas 90% da população não está. Não estava sequer, sim. Tem essa má experiência, sai do ginásio, isto não é para mim. Sim, exato. Há muitas pessoas que não gostam de ginásio porque nunca souberam treinar bem e nunca sequer conseguiram gostar. Yeah. Se tiveram aquela má experiência, e obviamente ninguém quer ter má experiências. Eu partilhei foi há pouco tempo, foi há uns meses atrás, uma situação no ginásio em que eu estava a fazer abdominais e uma pessoa que trabalhava lá veio-me agarrar a barriga e depois, porque eu supostamente estava a fazer mal, e disse que e era por isso que não perco as gorduras aqui. Se fosse outra pessoa, vamos dizer que era uma pessoa que tinha acabado de entrar no ginásio e que tinha, problemas com o corpo ou assim, se fizessem isso a outra pessoa, a pessoa não voltava, sem falar no facto de como se ia sentir depois. Porque ninguém quer estar a fazer abdominais e depois agarram-lhe a barriga e dizem estas coisas. Isso é sério, mas já vamos aí a essa parte, mas tem essa falta de profissionalismo que eu noto cada vez mais na área e acho que acontece muito porque hoje em dia as pessoas não querem efetivamente entrar na área para mudar a vida das outras pessoas, mas como forma é mais fácil, sendo professor, é mais fácil haver aquela aproximação da presa e é mais fácil ganhar confiança. Estou a trabalhar, então acho que a maior parte dos profissionais que têm estado a entrar na área vem muito... Eu também sinto que é muitos que começam a treinar, gostam de treinar nos primeiros meses e dizem, ok, isto vai ser o meu futuro todo. Que é diferente, gostamos de treinar nós e ter o gosto de ajudar outras pessoas. Exatamente. E sem falar que também nem toda a gente tem nem toda a gente tem as capacidades sociais para estar a trabalhar com uma pessoa. Podemos ser muito bons para nós e não ser para outra pessoa. Vou-te dar um exemplo. Cristiano Ronaldo, atleta de eleição, mas eu não vejo ele a ser treinador. Não vejo ele a ter as componentes necessárias para lidar com um grupo de atletas. E é o que normalmente acontece. Porque tu até podes ser um mau atleta, mas tens imenso jeito e focares nos teus alunos, etc. E foi outra coisa que foi passando. Está certo que se tu estás na área de fitness, a imagem vende. Hoje em dia ainda mais do que qualquer outra coisa. Mas, se tu não tiveres essa componente de preocupação com as pessoas, a componente técnico-teórica, etc., não é só porque tu tens um grande corpo que vais ser um bom profissional na área, que a área devia de ser a base, lá está o conceito que tu defendes, saúde e bem-estar mental e físico. Exato. E hoje em dia eu vejo o fitness, principalmente nas redes sociais, muito tóxico, que é, não, eu levanto mais, eu sou o PR, eu sou não sei o quê. E muito foco em mostrar, não, eu digo mostrar o corpo, não naquele sentido, já não podemos mostrar o corpo, mas no sentido que parece que é a única coisa que importa. Sim, que é, pronto, eu tenho este corpo, eu não, e depois também é promoverem aquilo muito, eu não gosto de mim mesma, mas não faz mal, porque estou no ginásio, e é normal entrar para o ginásio e testar o nosso corpo, porque achamos sempre que não está bom. Não é normal. Não é normal. E não acho que é uma coisa que devíamos normalizar. Eu percebo
de onde é que isso vem, porque especialmente no ginásio e redes sociais é muito fácil comparar. É só abrir redes sociais, aparecem logo 10 pessoas melhor que tu, mas de longe. E fica muito fácil comparar, mas acho que não devia ser assim uma coisa tão normalizada. Até porque, pronto, muitas dessas pessoas também não é 100% natural. Sim, acontecem essas comparações e, a nível mental, as pessoas deviam perceber que elas estão a praticar exercício físico porque gostam delas, estão-se a cuidar. Exato. Não é... É um privilégio, não é uma obrigação. Não é uma cena, não, tenho que competir com X, então tenho que... E, infelizmente, nota-se que caminha muito nesse sentido. Há poucos incentivos de... Não, cuida de ti, cuida da tua saúde, etc. Não, tens que te rebentar todo, tens que competir com X e Y, mas pronto, continuarmos a tentar mudar as mentalidades apesar de estarmos a seguir nesse caminho. Voltando ali ao assédio, então tu já sentiste assédio até mesmo a nível profissional? Sim, isso é aquelas coisas que praticamente está sempre presente. Por acaso no ginásio, e sei que há bastante conversa sobre assédio no ginásio e isso tudo, nunca foi assim muito mal. Pronto, tive aquela experiência inicial só para preparar mentalmente. Exato. Mas de resto nunca houve assim, já tive homens a vir falar comigo, pronto, pedir números, mas nunca nada muito agressivo. E a maior parte dos que respeitam. Sim, e a maior parte eu normalmente nunca dizia que não, mas aquele medo que acho que as mulheres conseguem perceber dizer que não. E muitas vezes dava, mas depois eu até dava o meu, mas eu bloqueava só o número. Só por aquele... Então acabavas por sentir intimidade. Sim, só que, mas não digo necessariamente que foi algo que aquela pessoa em específico fez. É mais aquela mentalidade que já temos do medo de dizer que não. Mas não estou a dizer que foi necessariamente as pessoas que falaram comigo. Ninguém teve um comportamento verdadeiramente invasivo? Não, nunca foi. Eu sei que de casos raparigas foram filmadas, pronto, já tiveram mesmo comentários maus. Já tive alguns comentários de eu estar a fazer alguma coisa e alguém fazer um comentário ou assim, olhares, já toda a gente passou por isso, mas uma coisa verdadeiramente má nunca me aconteceu mesmo. Eu não sei se alguma vez viste, fiz um vídeo bastante viral, uma rapariga também do TikTok, a Carolina Frade. Sim, dos calções que... E eu fiz a responder e o que aconteceu foi ela estar a fazer exercício e irem mesmo lá e mesmo ela dando barra, sim, continuar a insistir. Nessas situações, acho que não deve haver perdão e... simplesmente devem ser expulsos. Exatamente. E a mulher não tem que sentir medo dessa pessoa e tem que ir fazer queixa. Sim. Só que, imagina, sem dizer nomes, muitas vezes as próprias pessoas que trabalham também fazem o mesmo. Portanto, depois, a quem é que vais? Vais à pessoa que trabalha lá, mas que concorda com as pessoas e que faz o mesmo também. Pois. Não é o caso de toda a gente, como é óbvio, mas já sei situações que é o caso. Em que aconteceu ser assediada, ir fazer queixa e muitas vezes a pessoa a quem fazes queixa ou pode fazer alguma coisa, faz o mesmo. Claro que não então vou fazer nada. Banaliza a situação. Exato. Tu puseste a jeito. E pronto, e depois essa discussão de usam calções como boxers. Sentes-te à vontade a treinar como queres no ginásio? Eu pessoalmente sinto, mas eu também sei que é uma cena que também vê um bocadinho de dentro, porque se eu não me sentisse à vontade sequer em estar, pronto, calções e top em primeiro lugar, não, obviamente que não era no ginásio que me senti confortável. Eu também já tenho muito aquela mentalidade de eu não quero saber se estão a olhar, se estiverem a olhar, olhem, desde que não me chateiem. E eu nem sequer reparo muito se estão a olhar, porque eu não quero saber. Mas eu sei que pode ser super intimidante no início. No início eu também não queria usar calções, isso tudo, porque eu não queria chamar a atenção. Por isso eu percebo imenso não querer usar calções e depois, nem sequer, em primeiro lugar, se sentem a 100% com o corpo, se ainda levam com olhares, pior ainda fica. Achas que sentem-se mais intimidadas pela parte da assédio ou pela parte da autoconfiança? Eu acho que sentirem assim, eu acho será que eu estou aqui com alguma coisa? Eu acho que é um mix de ambos, porque muitas vezes ainda não têm a confiança a 100%, mas são capazes de arriscar, mas depois se levam ou com comentários e ficam ou com pessoas a olhar para trás quando estão a fazer algum exercício, acabam por sentir ainda pior, e pior ainda a situação. Já foste assediada, estares a treinar, o teu namorado estar lá perto e alguém ir se meter contigo? Não. Nunca aconteceu? Não.
Porque como vocês fazem treinos distintos, imagina ele está numa máquina distante e alguém ir lá Não, tentar a sorte. por acaso não, e já há muito tempo também não acontece, se quer virem falar comigo, mas também, por exemplo, eu vou sempre para o mesmo ginásio e sempre é um bocadinho diferente, pois as pessoas conhecem-se, se calhar se estivesse sempre a andar em ginásios diferentes também era outra história. E a nível de assédio assim na internet, Esse aí já é mais complicado. conta-me, que eu vi tu a fazeres um post há dias em que, pronto, mostraste mesmo até a mensagem. Sim, aquele caso O que é que costuma acontecer? também que houve muita gente que não percebeu que a mensagem que eu mostrei era uma mensagem simpática, a pessoa, simpática entre aspas, pronto, a pessoa em questão disse aquilo, quer me conhecer porque eu sou bonita e não sei o quê. Não foi aquelas mensagens mesmo rudes, só que se eu puser alguma das mensagens mesmo desrespeituosas, o Instagram vai tirar a story e vou levar, pronto, um strike na conta, por isso é que eu nem sequer ponho. Também houve muitos homens que vieram-me dizer que aquela mensagem foi respeituosa e que eu é que estou a embirrar, mas eu até escrevi lá na mensagem que esta mensagem foi simpática, não é bem isto que eu me estou a referir, mas eu não posso mostrar as outras coisas. Mas já levei com fotos de coisas que eu não quero ver. O tipo de comentários de... Os homens vão sem conversa nada, manda fotos íntimas. E eu tenho escrito acompanhamento online porque, pronto, eu faço fitness, e perguntarem-me que mais acompanhamento é que eu faço, ou que fica só algum bocado, este é um perfil mais, eu não diria 100% profissional, porque eu também partilho bastante da minha vida, mas pá, não é um perfil de prostituição. Por isso virem-me dizer isso ou perguntarem-me quanto é que eu cobro é desrespeituoso, é o meu trabalho e vocês estão a falar assim comigo. Quando não há nenhuma parte do meu perfil sequer que, por exemplo, mesmo quando eu ponho fotos de mim, primeiro eu nunca ponho aquelas fotos mais provocadoras, eu não estou a dizer que há algum problema com esse tipo de fotos, só estou a dizer que obviamente toda a gente sabe que se põe esse tipo de fotos vai atrair um público diferente. Eu tenho que pôr aquele tipo de fotos que continua a focar no fitness, que obviamente se eu quero falar de fitness não vou pôr foto de um peluche, vou pôr uma foto minha. Mas tento, acabo por não publicar exatamente o que eu quero. Sim, por exemplo, eu não ponho muitas fotos de trás, porque eu sei também que, para que público é que isso vai, mas tento pôr fotos que são mais lifestyle, continua com o fitness, mas não estou tipo biquíni, nada disso. Mais para ver se não atrai esse tipo de pessoas. Mas eu tive uma foto que ficou meio viral no Instagram, pronto, que atraiu isso tudo e era por a cada 30 minutos recebia para aí umas 5 mensagens, pronto, nojentas. E era aquilo sempre a cair e depois dizem, ok, não vejo as mensagens, mas ao mesmo tempo há pessoas que depois só querem mandar mensagem a perguntar-me alguma coisa e eu não quero não responder a essas pessoas. Achas que os homens não respeitam as mulheres enquanto profissionais de exercício físico? Isso sim. Acho que há muitos que acham que só estão a brincar. Ver uma mulher, pronto, a dar acompanhamento online estão só a brincar, eu posso ir aqui meter conversa. E pronto, e depois claro, aquelas desculpas também, se põem fotos, sei lá, de calções, é para pedir atenção. E depois também dizerem que se for homens também têm atenção, no entanto, de certeza que eu não vou às DMs de um homem, então a quantidade de mensagens que eu recebo por dia de longe. Completamente distinto. Uma mulher atrai. Aliás, as mulheres não se comportam como os homens parece que estão com o cio e se vem uma foto, nem precisa de ser muito explícita. Uma foto no ginásio, pronto, já... não, tenho que ir lá. Eu não percebo muito o pensamento de... pronto, uma das mensagens que eu mais recebo é o olá, tudo bem. Pronto, esta mensagem é assim, não tem nada de mal em si, é só um bocado irritante, pronto. Mas não é que eu fique chateada ou que me incomode receber olá, tudo bem, mas eu só não percebo o pensamento de... Eu acabei de encontrar uma pessoa online e vou dizer olá, tudo bem. Só assim, não me vou apresentar, não vou dizer nada, não vou meter conversa, vou dizer olá, tudo bem. Muitos convites para treinar. Convites também, nem me seguem e dizem olá, podemos treinar um dia. Eu... Porquê que eu podemos treinar um dia? Já tiveste algum caso em que o rapaz tenha metido, um qualquer tenha metido assim conversa contigo virtualmente e depois cruzam-se
na vida real e fica... Eu já tive o oposto. Um homem que eu já tinha visto no ginásio e que eu sempre disse que não gostava. Eu sou muito uma pessoa que olha para as pessoas e vejo, não é se gosto, mas há aquela sensação de... Aquele feeling. Sim, este vai ser creep, este não vai ser. E eu sempre que olhei para ele, eu sempre era... Não gostei muito. Não tinha nada contra ele, como é óbvio, não posso ter algo contra alguém com quem nunca falei. Mas depois, entretanto, comecei a receber reações desta pessoa e na altura eu não sabia que era esta pessoa, porque eu não tinha associado ao perfil. Reações e depois até mensagens mais agressivas, que eu pus uma caixinha de perguntas, porque eu costumo deixar espaço para as pessoas fazerem perguntas sobre o que quiserem, e depois respondiam-me do género: tu sabes o que é que se passou? Eu sei o que, mas eu nunca respondi, mas super agressiva a falar comigo, e depois eu pus foto de uma comida e ele estava tipo LOL, muito agressivo, e depois apagou estas mensagens todas e depois punha só coisas de género: és muito gira. E esta pessoa conhece-me, fala com o meu namorado. Fala contigo. Agora já não vejo. Antes já falávamos no ginásio antigo. Oh meu Deus. Pronto, e depois quando eu descobri quem era, ainda tentei tirar só como seguidor, porque eu não queria bloquear logo, caso ainda fosse cruzar com a pessoa, mas depois voltou a seguir-me. Portanto, estava ativamente a querer ver o meu perfil, e isto é uma pessoa que pronto, já me viu há várias vezes a treinar, e que eu às vezes reparava que estava a olhar, mas é só estranho. Isso é frequente, não? Por acaso, vocês têm uma vantagem, que isso também me acontece aqui no ginásio, com a minha mulher, só que como eles estão aqui no ginásio a pagar, eu tenho que lidar com as pessoas na mesma, mas é algo que, pronto, vocês é só manterem a vossa postura. Sim. E não dar asa e bloco, vai para estar para outro campo. Mas é algo frequente e é estranho, que eu não consigo perceber, porque imagina, estamos aqui entre amigos, eu agora começava-te a mandar mensagem, não me entra, não sei o pensamento é que esse pessoal tem. Eu acho, é o que eu digo, acho que não respeitam a mulher. Sim. Pensam, ela é uma oferecida. Exato. Mete fotos de fitness. então não há problema em mandar mensagem. E eu acho que a principal cena é não respeitarem mulheres, pensar que é uma hoe, e depois é difícil termos que lidar com essa pessoa e nós, enquanto homens, controlar o temperamento, porque estão-nos a faltar ao respeito. Isso conhece, fala e vai mandar mensagem à minha mulher, não, não é um bocado estranho, está-se a pôr a jeito. Mas, e a nível de como é que tu lidas assim com estes episódios de assédio masculino? Honestamente, a maior parte deles eu não ligo muito ou quase nada por 3 razões gerais. Primeiro, porque eu confio muito na Sofia, mesmo muito. Segundo, porque eu, dentro do que posso, já faço tudo para ser o melhor parceiro possível. Por isso, acho que não haveria razão para isso acontecer. E a terceira, para não ser assim tão convencido, mas a maior parte dos gajos que falam com ela não. É assim mesmo. Temos que ser confiantes. E o pessoal, pronto, só acontece alguma coisa se a mulher der asa a isso. Sim. Exatamente. Logo aí à partida já fica tudo cortado, porque, pessoal, vocês que nos estão a ver aí, deixa-se, porque eu achei uma bastante piada. Tu ensinas eles a dar cor. Falam sobre isso. Ao menos assim podem ir para outras pessoas e ao menos já têm uma abordagem melhor, se calhar assim têm melhores resultados e podem deixar de chatear as outras. Exatamente, porque eu lembro-me de ver lá tu a dizeres como é que eles têm que abordar uma mulher de forma a não ser... Mas mesmo assim ainda recebi um homem indignado, porque um olá, tudo bem, devia ser suficiente. As mulheres hoje em dia que se acham muito boas por causa das redes sociais e já não se dignificam a responder, e é por isso, como nós temos a mania, ele já nem sequer aborda mulheres,
e nós estamos só. E pronto, e a mim disse-me que eu estava só a ser a hater e a mandar ódio a homens e que não gostava de homens. Por isso é que tens namorado. Exato. Mas é engraçado isso acontecer porque tu, quando estás assim, os homens a meterem-se contigo, se tu não te identificas com ele, é normal que não lhe respondas. Sim. Mesmo que fosses solteiro, imagina. Sim. Eu posso dizer, se fosse solteiro eu não respondia à mesma. O problema não é da mulher. Então se ela não se identifica, não tem que dar conversa só porque Sim. O homem foi lá. E o próprio conceito de não conheceres alguém e dizes só olá, tudo bem? Tu não vais no meio da rua, viras para alguém, olá, tudo bem? O que é que se reage a isto? Podes dizer tipo, sim, tudo bem comigo e contigo. Aquela conversa um bocado fiada. Achas que esses episódios acontecem por causa da postura de algumas mulheres hoje em dia? Eu sei que, por exemplo, aquele homem específico que me comentou aquilo e disse que há mulheres que se acham muito por causa das redes sociais, eu consigo perceber de onde é que ele veio. Realmente, pronto, há aqueles casos, ficam um bocado rudes porque têm seguidores e não sei o quê. Mas também acontece com o outro sexo, não é só as mulheres que fazem sim, isso. Sim. O ego ficar muito... Sim, mas eu também acho que como vinha uma mulher a pôr fotos, acham que é só o suficiente dizer olá, tudo bem? Eu não percebo muito bem a mentalidade por trás do olá, tudo bem. Eu ainda percebo quando se metem pelos stories. Comentas as reações. Não as reações, mas quando mandam comentários de género, dizes, sei lá, eu gosto de peixe, e depois comentam, então, que peixe é que tu gostas? eu ainda consigo perceber este tipo de coisa. Pescadinha. Isto eu ainda consigo perceber, mas o olá, tudo bem, para mim é estranho. Eu nunca ia alguém no meio da rua e dizia olá, tudo bem, parece que estás a mandar aquela mensagem a 50 pessoas. Provavelmente. E provavelmente é o caso. Olá, tudo bem, né? Está na lista. Respondeu? Não, porque... Mas eu estava-te a dizer em sentido oposto. Não ao facto das mulheres ficarem com alguma prepotência ou ego, mas a nível de haver quem responda com facilidade, porque vês umas posturas hoje em dia, principalmente, não sei se tu acompanhas na Twitch, etc. Na Twitch não muito. Em que, mas pronto, quase que se tornou banal ter um OnlyFans, etc. Sim. E que depois, por mais que tu queiras dizer que és uma mulher 5 stars para casar, etc., se tu estás associado a esse tipo de serviço... Eu acho que aí o caso é diferente, porque se encontra uma mulher que faz esse tipo de serviços, eu não julgo nem tenho um problema com isso, é diferente do que alguém que está, por exemplo, no meu caso, uma página de fitness. Eu em nenhum momento falei desses serviços, por isso, porque é que vão assumir sequer algo desse género? Para mim é isso, não faz muito sentido. É assumirem que só por umas terem, toda a gente tem que ter. E pronto, e vamos dizer que uma mulher tem esses serviços, ou lá tudo bem, elas respondem, mas elas respondem para ganhar dinheiro. Exatamente. Não é também porque têm interesse nele. É chips. Exato. E pronto, e elas ganham o dinheiro, não estão a dar esquema a ninguém, eles é que pagam. E pronto, e talvez essa ilusão que eles queriam de ter respostas de algum lado, depois generalizam. Sim. O panorama, assim como não haver respeito por uma profissional feminina, principalmente no fitness, associada só ao corpo. Eu também sinto que no fitness também é aquela área que há muitas contas que também estão ali naquela área cinzenta entre fitness e outra coisa, que já é só aquele tipo de fotos mais provocadoras e depois também criam OnlyFans e isso. Eu sinto que também pode ter criado um bocadinho essa ideia. Era isso que eu estava-te a dizer. Que toda a gente fitness vai muito para aí, porque pronto, depois chega a um ponto que começam só a expor, o foco é só expor o corpo. Exatamente. E isso tudo, só que eu acho que uma pessoa que tenha senso comum consegue olhar para um perfil e distinguir. Eu consigo olhar para o perfil de uma rapariga, pronto, que faz isso e saber e perceber, tipo, esta rapariga está, por exemplo, tem um OnlyFans, boa para ela, mas também consigo ver uma rapariga que põe só conteúdo de fitness e ver que não tem nada a ver com o assunto e esse só está ali por causa de fitness. Eu acho que dá para perceber e a abordagem, pronto, se querem mesmo abordar, tem que ser diferente. Tu tens algum aluno masculino? Não. É só mulheres. Lá está, porque
realmente acho que existe mesmo esse estigma, o homem não conseguir olhar para a mulher enquanto profissional, ver tipo um pedaço de carne. Sim. E até tenho Eu sinto que, pronto, não são todos os homens. Claro que há homens que vão ser normais. Uma postura. Sim, e que isso tudo. Eu pessoalmente, eu prefiro também trabalhar com mulheres, porque eu sei que vão estar a respeitar o meu trabalho, no sentido que eu não vou estar a ter aquele trabalho e depois, então, e quando é que vamos sair? Pronto. Sim. Também é uma das razões pelas quais isso, e depois a outra pela qual eu prefiro trabalhar com mulheres é porque, pronto, obviamente eu quero passar um bocadinho, ajudar no sentido, a ajuda que eu não tive no início, e eu sinto que consigo mais dar relate com mulheres do que com homens, porque são problemas diferentes. A maior parte dos homens também não entram no ginásio porque é perder peso, é ao contrário, quer crescer. E é um bocadinho diferente, e também é por isso que eu prefiro trabalhar com mulheres, porque eu já passei pelo que elas passaram e consigo ajudar melhor nesse aspecto. Já tens o know-how Exato. de saber orientá-las de forma a atingirem Sim. o nível que tu chegaste e que elas ambicionam. Exato. Fala-me do projeto que tu lançaste ontem. Sim, o livro de receitas. Exatamente. Pronto, como eu tinha falado há bocado, eu quando comecei no ginásio eu não fazia ideia do comer. E como eu disse, a parte de ser vegan ainda foi ainda mais difícil, porque especialmente no início, antes de eu entrar no ginásio, eu comia muito só feijão, essas coisas que têm proteína, mas para atingir o meu objetivo de proteína, bem que ficava o dia todo a comer feijão. As calorias também disparavam. Exato. Então aí eu tive que aprender mesmo a saber fazer receitas. E depois, ao longo destes anos, eu fui desenvolvendo as minhas receitas favoritas. E é basicamente isso que é o livro. É receitas que são com ingredientes reais, no sentido que eu não tenho, por exemplo, aqueles noodles com 0 calorias. Nada contra esse noodle em particular, mas só estou a dizer que todas as receitas incluem ingredientes normais. Não é assim nada de super especial. Nada manipulado. Sim, que são... Porque é um bocado como eu como. Eu gosto de comer as coisas, eu gosto de usar azeite, não ter medo do azeite porque tem calorias. E eu queria focar muito em ter comida real e mostrar que tu podes pôr chocolate no pequeno almoço e continuar a ser saudável, e podes comer tudo o que queres e ter... eu tenho, pronto, uma secçãozinha com sobremesas e isso tudo, sobremesas mais aquelas tradicionais, tipo bolo de chocolate, porque depois tenho as outras mais fit, com proteína, e podes comer isso tudo, e até podes... Eu gosto de todas as manhãs, eu como bolo com chocolate, que é o meu mug cake. E é saudável, os ingredientes todos não leva açúcar, não leva nada daqueles ingredientes mais, pronto, que podem ser consumidos, mas também não queremos estar a consumir todo o santo dia. E quero mostrar muito isso às pessoas, que podem... açúcar e a gordura saturada. Sim, que podem comer bem e podem divertir-se com a comida. Não há só um prato, não é só o frango e o arroz, e podem criar pratos mais criativos. E um bocado também apelar à criatividade das pessoas, no sentido que podem fazer as vossas próprias receitas e que não é assim tão complicado, na verdade. Sim, porque só frango e arroz torna-se monótono. Exato. Por isso é que também muita gente desiste, depois estão sempre a comer aquelas porções e depois comem porções também muito pequeninas. Isso também é uma coisa que eu me foco. Todas as minhas porções normalmente são maiores, porque eu gosto de comer. Eu não quero estar a comer uma coisa super pequena e depois passar fome. Eu prefiro, por exemplo, comer, sei lá, vamos dizer que quero comer massa, prefiro misturar vários legumes para o volume do que só comer um bocadinho de massa e com a proteínazinha ali de lado, e depois já cheguei às calorias só nisso, mas se calhar se pusesse muitos mais legumes e diminuísse um bocadinho de massa, tinha um prato cheio. Exato. Como é que tu geres? O teu namorado também és vegan? Não. Como é que vocês fazem essa gestão? Imagina, não só em casa, mas quando vão comer fora. Normalmente vamos a restaurantes vegan, mas também qualquer restaurante também tem uma opção vegan, também funciona. Hoje em dia cada vez há mais a opção vegetariana e não vegan, mas é uma coisa que tem aparecido muito e ele também gosta de comer. Também, já alguma vez pensaste adotar também integralmente o estilo de vida? É assim, atualmente ainda como muita carne, mas no futuro não me vejo como vegan, mas vejo-me definitivamente a comer muito menos carne e fazer muito mais refeições vegan. Ela cozinha bem também. Não, brincar. Não há razão para não diminuir um bocado a carne. O teu livro é disponibilizado online? Sim. Sexta-feira vou lançar oficialmente e até lá vou estar a lançar algumas receitas, só para as pessoas também poderem recriar e verem. Ok, eu identifico-me com este conceito, eu gosto destas receitas, quero mais. A nível de
estás a pensar só na parte da alimentação ou depois também eventualmente fazer na parte de treino? Algo... Sim, na parte de treino Já. também estou a pensar eventualmente fazer algo também. Um e-book? Sim, e também a nível de cursos. A nível de cursos, fala-me, desenvolve-me sobre isso. Por exemplo, um projeto futuro que eu quero fazer é um curso sobre como montar planos de treino, porque eu ofereço esse serviço, fazer o plano de treino para as pessoas, mas também sinto que há muita gente que se calhar se aprendesse, e quem tem tempo para aprender depois não precisava estar sempre a recorrer a estes serviços, porque faz o plano de treino, mas obviamente o plano de treino não é para sempre, depois é preciso fazer de novo. Eu sinto que também há muita gente que provavelmente ficava até bem se aprendesse sozinho e conseguia fazer na boa. Claro que há sempre pessoas que preferem, isso é aquela discussão de ou investes tempo ou investes dinheiro. Mas quem quer investir tempo, é um projeto que eu quero imenso fazer, porque eu lembro-me também no início, quando estava a aprender a fazer planos de treino, era super confuso. Sim, a nível... é sempre ter um olhar de fora, porque, por exemplo, eu, com os meus alunos costumo fazer, tirar-nos fotos regularmente, e tu consegues ver de uma forma imparcial onde é que tem que ser mais trabalhado, Sim. onde é que tens que focar mais o treino. Ao passo que a pessoa, quando se vê ela própria, É diferente. ou se vê o machete, ou se vê top. E às vezes Depende nem de como é é que bem está assim o que está. psicológico. Exato. Mas ou se vê, ei, estou mesmo top. Ou então, ei, não evolui nada, estou sempre igual e não sei o quê. E então o olhar de um profissional é sempre... faz a diferença. Sim. Principalmente nesta área, que é algo que infelizmente não é muito valorizado cá em Portugal. Imagina, a gente tem um problema no dente, vai ao dentista, não procura na net como é que vou chumbar o dente. E aqui no exercício físico acho que precisa de haver mais essa educação das pessoas procurarem ou ir ter formação, etc. Ou então procurar um profissional que os encaminhe, profissional a sério, não... Sim. Mas eu também sinto uma pessoa que assedie, etc. Eu também sinto que há isso por duas razões. Número um, pelas pessoas todas que ganham uma audiência e depois são do nada experts, mesmo treinando há menos de um ano. Isso também pronto, acaba por perder um bocado a credibilidade. E depois também o facto de, na verdade, cá em Portugal só tens que pagar para ser PT, porque os cursos, vamos ser honestos, não é assim tão difícil, só tens de ter aquele dinheiro. Eu nunca vi ninguém chumbar um curso daqueles. Não chumbas, normalmente até é feito em grupo. Exato. Eu só estou a dizer que no sentido que a forma como os cursos são feitos atualmente também não é a coisa mais credível. É claro que tens a licenciatura, mas a licenciatura também não é só focada em PT. É muito geral. E até o próprio curso PT depois tens coisas que não é só de acompanhamento de pessoas, tens as aulas de grupo, mas dar aulas de grupo é diferente de acompanhar uma pessoa. Devia haver uma coisa mais focada nisso e se calhar aí depois já ia haver outra... Eles acabam por ter formações específicas, estás a ver? Mas o que é feito nos cursos é uma compilação de informação que está disponível na internet. Sim, e isso um bocado também. Então, por isso é que falta ali aquelas bases mais científicas, etc. Parte de biomecânica, fisiologia, perceber porquê que fazes isso. Porque normalmente os profissionais vêm quando saem dos cursos, vêm uma lista de exercícios. E é só isso. E pronto, se apanham uma idosa, ou se apanham um atleta, etc., vai aplicar a mesma fórmula, porque é a fórmula que ele conhece. É a fórmula do Arnold Schwarzenegger, vá. Já tenho exemplos na área, tipo, um profissional que meteu e no fitness te vês muito, treino funcional, etc. Uma senhora idosa com osteoporose a agachar em cima do bossu, não sei o quê. Essa é a clássica, é o agachamento aí. Ela caiu, partiu-se toda. O ginásio em questão demarcou-se logo, porque no fitness funciona quase tudo, quando a gente é contratada por recibos verdes. Então, não temos nada a ver com isso, culpa é profissional. E pronto, foi uma indenização, pronto, deve ter acabado a carreira de fitness, porque põe-se a inventar. Sim. O básico sempre funcionou. Exato, é o básico por uma razão. E não vale a pena estar com exercícios do circo e cenas assim. Mas acaba por ser, e tu vês muito isso nas redes sociais. Também, inventar exercícios, usar a leg extension para trabalhar pescoço, para não sei o quê. E as pessoas querem impressionar e esse tipo de coisas viraliza
e passa, quem não percebe nada do assunto vê, não, isto Sim. bacana, vou experimentar amanhã. E parece mais divertido que os exercícios normais, Yeah. só Que depois as lesões, eu não sei o quê, e a culpa foi do ginásio. Depois aqui a máquina disponível para eu usar e eu inventei. Sim. E isso é para o nosso cada dia hoje em dia. E estavas a dizer, o pessoal que explode assim de repente na internet e passa a ter uma audiência e influenciar de forma negativa. Sim, eu sinto que há muitas pessoas, pronto, como acham que têm uma audiência, podem dar dicas, e eu acho que há uma diferença muito grande entre partilhar a jornada e começar a dar dicas. Porque exatamente, isso é... Partilhar a jornada é uma coisa, e até podes partilhar coisas que não são muito boas, mas tu dizes, isto sou eu a fazer, isto sou eu a tentar melhorar. São os meus erros. Exato, são os meus erros. Estrada. Outra coisa é quando começas no momento de eu vou ensinar exercícios que nem eu sei fazer. E a partir daí começa o problema, especialmente depois quando ainda cobram dinheiro para ensinar isso a outras pessoas. Se nem sabes fazer para ti mesmo, como é que sequer vais ensinar a outra pessoa? Nós tínhamos falado no início da parte da competição, isso acontece muito, o pessoal vai competir e depois, seja a nível da alimentação, seja a nível de treino, seja a nível da parte anabólica, foi o que meteram em mim. Seja homem ou mulher também leva a mesma receita e isso e depois estraga, porque a pessoa vai ter um serviço desses, está queimada. Sim. Já não vai procurar mais depois da porcaria que vai dar. E eu tenho muitas pessoas que vêm e dizem que já tiveram noutros serviços, que por exemplo, pronto, a cena de acompanhamento online é que há muitos serviços muito baratos. O que eu digo sempre é, tu pagas o que recebes. Yeah. Se tens um serviço, vamos dizer que é 35 euros por mês, que dizem que tens acompanhamento diário, plano de nutrição, plano de treino, tens 1001 coisas. Tu vais estar a receber uma coisa genérica. Ninguém por 35 euros por mês consegue andar-te a corrigir a forma, andar sempre em cima de ti, fazer-te um plano mesmo adequado às suas preferências. Eu, para fazer um plano de nutrição para alguém, que eu faço todas as semanas, porque depois eu gosto de ir mudando as receitas de acordo com o feedback das pessoas, demoro pelo menos 3 horas, porque eu fico a ver todas as receitas que existem. Esta pessoa não gosta de batata doce, não vou incluir nada com batata doce, e depois há aquelas pessoas que não gostam da maior parte dos legumes, tenho que arranjar uma forma mais criativa de conseguir enfiar lá alguma coisa, porque também não quero que as pessoas não comam legumes, porque também é importante. E só este esforço todo, 35 euros, não compensa por este esforço todo. E eu tive muitas clientes que já me contaram que a experiência era literalmente comem todos os dias a mesma coisa, não há revisão nenhuma dessa parte, no máximo é tipo, ok, olha, agora vamos começar a comer 2 ovos em vez de só um. E o acompanhamento diário acaba por ser respondente ao fim de uma semana ou quando lhes apetecer. E pronto, pagas para o serviço que vais ter. Na verdade, ser muito barato é barato por alguma razão. Exatamente, porque a qualidade não está garantida. Se conseguires cobrar pouco, arranjas um grande número de clientes tendo influência nas redes e depois é chapa 5 em tudo. Sim, exato. E agora, a nível de novos projetos, o que é que tu tencionas continuar a fazer para continuar a explodir nas redes sociais? De momento ainda não tenho nada muito fixo, porque agora tenho concentrado mais na parte do acompanhamento, especialmente porque pronto, foi uma coisa nova, então ainda tinha que estar a fixar mais os processos todos e tudo e garantir que está tudo a correr bem. Pronto, aquele trabalho que nós temos mais no início e depois já é mais fácil. A nível de redes sociais, pronto, o objetivo é continuar a publicar vídeos, talvez no YouTube, ainda. Se conseguir conjugar tudo, que às vezes já é difícil, Instagram e TikTok, só eles por si. E pronto, depois é mesmo também focar muito na parte do Illigent, que é pronto, o meu negócio do acompanhamento, e em criar novos projetos para isso também. Quem é que faz a edição de tudo? És tu? Sou eu. Ajudas em alguns processos? Não, disso eu não sei. Isso eu não sei. Tratas mesmo de tudo, edição, Sim. postagem? Sim, por isso é que pronto, depois fica um bocado difícil às vezes ter tempo para tudo. Sim, é extremamente difícil conseguir criar os vídeos, editar os vídeos. Normalmente no YouTube a gente vai pôr com qualidade é superior diferente a das outras redes, tens que perder mais tempo. É isso, trabalho invisível que o pessoal não vê. E há muito, e até com a parte do acompanhamento, há muito
do trabalho invisível, tenho que responder aos e-mails. Eu pessoalmente respondo aos e-mails sempre de forma personalizada, o que também acaba por demorar muito mais tempo. Depois tenho que responder aos e-mails, depois obviamente tenho que responder aos meus clientes, tenho que responder aos e-mails já de pessoas interessadas de novo, tenho que tratar também tudo da parte de fazer os planos de treino todos, ver os feedbacks das pessoas, fazer alterações aos planos quando é preciso, aquela revisão semanal que eu faço a todos os meus clientes do acompanhamento, também tenho que fazer isso tudo. E depois, claro, tenho aquela parte mais técnica, tenho que cuidar do website, tenho que garantir que a informação está sempre toda direitinha, tenho que publicar conteúdo nos stories para promover isso também, tenho que depois criar o conteúdo, filmar, editar isso tudo para as redes sociais, depois tenho que responder comentários, tenho que também responder a DMs, e as pessoas às vezes acham, não é que seja o trabalho mais difícil do mundo, há outros trabalhos que também são difíceis, mas ao mesmo tempo também não... todos requerem... Sim, todos os trabalhos têm alguma coisa que é difícil, mas também há muitas pessoas que acham que é basicamente só acordar e mandar umas mensagens ou filmar uns vídeos, não é assim tão ao acaso as coisas. Sim, o pessoal não valoriza muito quem cria conteúdo, pensa que é... e já está feito. Não é assim tão fácil, porque se eu filmasse só uma coisa qualquer, provavelmente também não ia correr muito bem. A nível de um tópico que está assim na baila, tu tens pessoas, alunos que sofram de depressão, alguma vez lidaste com esse tipo de situação? Como é que é? Não. Nada? Não, nada. E disfunções alimentares? Eu tive uma rapariga que nós íamos começar, só que ela depois pelo médico foi, agora não pode ir ao ginásio por recomendação médica, então parámos agora, até ela conseguir recuperar, mas foi assim o único caso. O resto tem mais aqueles problemas de género ter medo de comer, mas não é assim uma coisa tão forte que chegue a esse ponto. Não, é controlável? Sim. E tens, como tens dieta flexível, não costumas ter recaídas a nível de... Não, até agora sempre adapta-se bem. Correu super bem. Eu gosto de andar muito em cima das pessoas e perguntar, então a porção estava bem? Queres mais comida? Queres menos comida? Queres outra receita? Só porque eu quero mesmo que as pessoas aprendam e gostem de comer. Querias então uma relação pessoal com o teu cliente, com o teu aluno. Sim, isso é a melhor forma de fidelizar e tudo. Sim. De sentir que pode contar contigo a qualquer altura. Eu sinto que se não fosse para isso, para mim não valia a pena oferecer este tipo de serviço. Eu sei que, por exemplo, podia pôr esses preços muito baixos e ter montes de pessoas, mas não ia conseguir fazer este serviço e depois não íamos ter tão bons resultados como quando se trabalha a mesma relação com a pessoa. E para isso é preciso tempo. Marcar a diferença no mercado. Sim. Final da semana vai sair o teu e-book. Fala aí para fazerem download. Tenho vergonha, promove o teu peixe. Não, eu vou lançando as informações todas no Instagram, que agora eu vou mostrando sneak peeks. Também podes dizer qual é que é? E de Sofia Ferreira, também é fácil. O username é o mesmo no TikTok e no Instagram. E eu vou agora promover, não é promover, mas é mostrar as receitas, que é também... Ninguém quer comprar uma coisa que não sabe o que é que tem. Pronto, eu vou mostrar e vou partilhar 3 receitas. A primeira até já partilhei o vídeo, vou partilhar a receita, que eu fiz um jogo com as pessoas nas stories, se fizessem, se chegassem ao número de reações eu punha a receita e já mais que ultrapassaram, por isso já vou pôr a receita depois. Por isso eu vou partilhar isso e pronto, também vou dando mais os sneak peeks e lançando mais informações todas. Depois sexta-feira é a data oficial, em que eu vou ter o link para o meu website e que podem comprar. É o lançamento do website também? Ou... O website eu já o tenho, que é elysionbysofia.com, mas é mais focado no acompanhamento. Agora a ideia é depois, e só consigo fazer mesmo depois porque é um projeto maior, que é integrar a parte desse com a parte do livro, porque no momento o livro vai ter que ficar à parte, mas depois sim, o objetivo é ter só esse site com tudo, mas depois o link para o livro mesmo eu vou disponibilizar depois na sexta-feira. Maravilha! Foi mais um episódio do Podcast do Mestre. Deixem já o vosso like, subscrevam o canal. Já sabem, qualidade garantida aqui com a nossa profissional Sofia Ferreira, que promete lançar-vos sexta-feira receitas deliciosas. E sem restrições. E sem restrições. Porque ser fitness não tem que ser uma tortura, não é? Exato. É suposto ser algo que gostamos e algo que queremos fazer a longo prazo. A curto prazo não vale a pena. Exatamente, tem que ser sustentável. Exato. Saúde, alimentar e psicológico também. Tem que estar aqui bem trabalhado. Exato.
Já sabem, não percam o próximo episódio, nós também não. Foi.